Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Programação Orientada a Objeto, a parte teórica. Meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora nós chegamos a mais uma aula, que agora é a aula 14A, onde nós vamos fazer uma aula de exercícios. Mais uma aula. Se você se lembra muito bem, na aula 09A nós fizemos 15 exercícios e agora na aula 14A nós vamos fazer mais 10 exercícios. E além de fazer 10 exercícios, se você está pensando aí, não preciso fazer exercício. Precisa sim. Eu vou mostrar para você no final dessa aula um exercício prático que a gente está bolando aqui para a gente poder implementar na linguagem de programação. Então, bota em prática agora os conhecimentos que você teve nessas aulas, nessas últimas aulas, da aula 10 até a aula 15, que a gente falou sobre herança e polimorfismo, que são dois conceitos muito importantes e que muita gente confunde, e agora você vai poder colocar isso tudo em prática diretamente com os exercícios que caíram em concursos públicos. Isso porque, como já de costume, essa aula de exercício é um oferecimento do Sistema Educandos de Ensino. O Sistema Educandos de Ensino, ele tem preparatórios para vários concursos. Eu, particularmente, sou professor do curso Educandos, do preparatório, de dois concursos. O concurso da Marinha, que é o CAP-PD, e o concurso da Aeronáutica, que é o EAGS-SIM. Marinha você entra como cabo, Aeronáutica você entra como terceiro sargento. E o que tem que fazer, Guanabara? Você precisa ter um curso técnico, precisa ter até 25 anos e fazer um preparatório. O preparatório melhor do Brasil? Sistema Educandos de Ensino. Não sou eu que estou falando isso. As últimas provas que têm acontecido, a gente tem sempre conseguido ótimos resultados, inclusive 01, 02, 03, isso é, os 3 primeiros colocados de vários dos concursos. Primeiro colocado na Marinha a gente já está acontecendo há 6 anos, não é uma novidade para ninguém. A gente tem um preparatório, muito bem estruturado para fazer você chegar à sua vitória. Na descrição desse vídeo, você tem várias informações sobre as unidades do Sistema Educandos de Ensino, inclusive com os telefones das unidades onde eu trabalho. Você pode ligar para lá, ver quais são as matérias, quais são as condições, que tipo de material, o que você precisa para começar a estudar. E se você é um pequeno gafanhoto que está entrando agora no 2º grau ou vai entrar nos próximos anos, você pode ir ao Sistema Educandos de Ensino, que lá eles também têm 2º grau técnico junto com o preparatório. Você já estuda e faz o preparatório ao mesmo tempo e, de quebra, tem aula comigo de programação também. Mas vamos parar de conversa, vamos parar de papo e vamos diretamente para o que interessa, que são as questões. Inclusive, a questão 01 é uma questão que caiu exatamente há uma semana atrás. Eu estou gravando essa aula no final de 2016, no concurso de 2016 que aconteceu semana passada, a gente já teve acesso à prova e eu trouxe as questões que caíram de Programação Orientada a Objeto, todas elas diretamente nessa aula. E esse é o curso em vídeo sempre atualizado para você. Nessa questão que caiu na semana passada, diz o seguinte: segundo Deitel, com relação à linguagem de programação Java, é correto afirmar que... E aí se você está pensando, mas eu não estou fazendo em Java, eu estou fazendo em PHP. Calma, você vai conseguir responder essa pergunta também. As alternativas são essas daí e dizem coisas em relação a construtores. Espero que você dê uma olhada com atenção, leia atentamente e vê se você sabe me dar essa resposta. Depois do contador, a gente já vem com o gabarito. E aí, qual foi a resposta que você marcou? Eu espero que você tenha acertado, mas vamos analisar todas elas. Começando com a letra A, um construtor pode ter um nome diferente da sua classe? E aí, se você está fazendo em PHP, você sabe que eu posso ter 2 nomes para o construtor, ou o nome da própria classe, ou então o __ construct. No caso do Java, que é o que a questão está cobrando, eu só posso utilizar o nome da própria classe para o construtor. Então, essa letra A, infelizmente, está incorreta. Vou pular para a letra C. Se uma classe não incluir um construtor, as variáveis de instância não são inicializadas. Aí é que você se engana. Se você não colocar um construtor, automaticamente os atributos que são numéricos vão receber o valor 0, os atributos que são alfanuméricos vão receber um valor vazio e os atributos lógicos vão receber o valor falso. Então, se você não declarar um construtor, todos os atributos são inicializados. A letra C está incorreta. A letra D. Não existe o conceito de construtor na linguagem Java. Existe sim, pequeno gafanhoto. Toda linguagem de programação orientada a objeto tem suporte a construtores. Então, essa letra D também está errada. E, obviamente, se você é um gafanhoto atento, a letra B, que foi a que eu deixei por último, é a afirmativa correta. O compilador fornece um construtor padrão sem parâmetros em qualquer classe que não inclui explicitamente um construtor. Essa resposta está correta e
é isso que eu vou explicar. Se você não coloca um construtor, a própria linguagem de programação define um construtor vazio e sem linha nenhuma. Então, a atribuição é feita automaticamente, como a gente viu anteriormente, e se você não define o construtor, a própria linguagem se trata disso. Automaticamente, ela se responsabiliza por criar um construtor sem parâmetro nenhum e sem linha nenhuma. Eu espero, sinceramente, que você tenha acertado. Vamos partir para a próxima questão aqui. Essa questão também é da Marinha, mas do concurso de 2010. E ela pergunta o seguinte: uma das formas de reutilização de software é a criação de uma classe que absorve membros de outra classe já existente. A nova classe é aprimorada com capacidades novas ou modificadas. A que conceito da programação orientada a objeto eu estou falando aqui? Olha as alternativas aqui do lado. Essa questão é bem fácil. Bem aí o contador, logo em seguida o gabarito oficial. Essa não tem como você errar, e se você errou, você precisa muito dar uma olhada nas aulas de programação orientada a objeto, principalmente as aulas de herança. Isso porque esse conceito que essa questão está cobrando é o conceito de herança. Letra B é o gabarito. Essa questão não tem nem muito o que eu ficar discutindo aqui com você. É um conceito direto, uma questão simples e objetiva. A próxima questão, que é a 03, é do EAGS, isso é, já partimos para o concurso da aeronáutica, e nessa questão 03 de 2011, ela diz o seguinte: observe o diagrama a seguir e assinale a alternativa correta no que diz respeito à classe Decimal Format. Então, você percebe aqui embaixo, é um diagrama de heranças, a gente tem aqui um diagrama de representação de herança entre classes, e ele está perguntando em relação ao Decimal Format, que é essa classezinha aqui de baixo. As alternativas estão aparecendo aqui do lado. Eu espero que você responda, leia com atenção, porque você precisa de alguns conceitos de herança para responder essa questão. E aí, ficou confuso? Se você se confundiu muito, clica aqui em cima no izinho de interatividade e procure as aulas de herança. Você precisa ter esse conhecimento. Vamos falar um pouquinho resumidamente em relação à árvore hierárquica. Sempre que você tem uma árvore hierárquica, essa classe aqui que deu origem a todas as outras, isso é, aquela que não tem mãe, é o que a gente chama de classe raiz. As classes que não têm filha, isso é, não têm herdeiras, a gente chama de classe filha. Toda classe que tem outra classe embaixo, a gente chama a de cima de mãe, progenitora ou superclasse, e a de baixo a gente chama de filha ou subclasse. Só que a gente tem algumas nomenclaturas um pouco mais detalhadas, que é o seguinte: então, ó, format é progenitora, number format é subclasse, é filha. Assim como number format pode ser mãe também, porque ela tem duas filhas, decimal format e choice format. O conceito que geralmente as pessoas se enrolam é o de descendente e de ascendente, ou de ancestral e descendente. Então é o seguinte, olha só, format, ela é mãe de number format e ancestral de decimal format, certo? Para eu saber quem são os ancestrais de uma classe, eu tenho que pular a mãe dela e ver todos que são acima são ancestrais. De forma similar, os descendentes são o seguinte: format é a mãe, eu pulo as filhas de format e todas as que são netas de format são descendentes dela. Então, descendente e ancestral, você tem que pular um nível de hierarquia de heranças. Então, vamos ver aqui, ó, letra A. Qualquer classe dada será ascendente de format? Não, né? Não está errado. Decimal format é descendente de format? Ó, decimal format é descendente de format. Essa questão está certa, essa afirmativa está correta, letra B é o gabarito. Mas vamos continuar. Decimal format é ancestral de format? Decimal format não é ancestral, ele é descendente. Se ele escrevesse format é ancestral de decimal format, também estaria correta. E a última aqui, choice format é filha de decimal format. Choice format não é filha, choice format é irmã. Elas são filhas da mesma mãe. Elas são subclasses da mesma superclasse. Se você está enrolado com isso, não perca as aulas de herança. Você precisa aprender esses conceitos. Vamos para mais uma questão aqui, questão 04. Também uma questão novinha do concurso da Marinha, que aconteceu na semana passada. A questão 4 diz o seguinte: segundo Dayton, fornecer uma superclasse apropriada a partir da qual outras classes podem herdar e, assim, compartilhar um design comum é o propósito de... Muito cuidado com essa questão, ela tem uma maldade muito grande embutida nela. Leia com atenção, pause, responda e já já a gente vem com a resposta. Como eu disse anteriormente, antes desse contador, essa questão ela é maldosa. Isso porque ela te leva a crer no conceito de herança.
Conceito de herança tem a ver com superclasse e subclasse. E aí você vai na seca, você vai louco para pular para a próxima questão, você marca a letra B e segue seu caminho. E aí você erra. Isso porque nós não estamos falando de uma subclasse. No caso aqui nós estaríamos falando de uma superclasse. Que superclasse eu crio para poder dar origem a outras classes? E essa superclasse não vai virar um objeto. Nós estamos falando aqui de uma classe abstrata. Muito cuidado com isso, porque apesar de não estar explicitamente escrito isso na questão, é sobre a classe abstrata que ele está falando. A gente só consegue chegar a essa resposta por eliminação das demais. A Marinha adora fazer questões desse tipo. Mais uma questão aqui, a questão 5, é da aeronáutica, e ela pergunta o seguinte: entende-se por método abstrato um método que? E aí nós temos 4 alternativas. Muito cuidado também na hora de responder, porque elas se parecem bastante. Vamos lá? Bota em prática que você sabe, pequeno gafanhoto. E aí, qual que você marcou? Leu com atenção? Dá uma olhada aqui. Um método abstrato é aquele onde na classe mãe, que é abstrata, eu só posso criar métodos abstratos dentro de classes abstratas, e eu escrevo só a linha do método, digo que ele é abstrato, e não implemento, assim como eu faço nas interfaces. Por não estarem implementados, eu forço com que eles sejam implementados na filha. Então, o método abstrato é um método que foi declarado, mas que não foi implementado. Isso está na letra A, que é o gabarito oficial, e a única resposta possível. Vamos a mais uma questão, a 06, também do curso da Aeronáutica, do ano de 2010. Ele pede o seguinte: marque verdadeiro ou falso aí nas 3 afirmativas. E ele faz as seguintes afirmativas. A herança permite basear uma nova classe na definição de outra classe? Segunda afirmativa. Não se pode sobrepor um comportamento de uma superclasse em uma subclasse? E a última afirmativa, com o mecanismo de herança, é possível estabelecer relacionamentos do tipo E1 entre classes? Essas são as afirmativas, as alternativas. Você marca aí qual delas é relativa às suas respostas da marcação acima. Vamos analisar e responder cada uma delas. A primeira afirmativa diz o seguinte: a herança permite basear uma nova classe na definição de outra classe? É exatamente para isso que serve uma herança. Ela baseia a sua implementação atual na implementação de uma superclasse. A segunda afirmativa é a seguinte: não se pode sobrepor um comportamento de uma subclasse? Eu posso sobrepor métodos? Posso. Então ele está dizendo que não. Então essa segunda afirmativa está falsa. E a última afirmativa que ele teve aqui: com o mecanismo de herança, é possível estabelecer relacionamentos do tipo E1? Heranças são relacionamentos do tipo E1, exatamente. Então, essa afirmativa também está verdadeira. Onde apareceu verdadeiro e falso verdadeiro, apareceu na letra B, e essa é a sua resposta. Essa também ficou relativamente fácil de acertar. Vamos partir para a 7ª questão, a gente já está chegando no final, mais uma questão fresquinha do concurso de 2016 da Aeronáutica, né, que não foi a da semana passada, foi no meio desse ano. E ele pediu o seguinte: ao programar em PHP orientado a objetos e declarar uma classe com a palavra-chave final, conforme o código abaixo, pode-se afirmar que... Então tá aqui o código, mesmo que você não esteja fazendo o curso de PHP, não tem problema, você vai saber responder. Vê as alternativas aqui e me diz o que pode acontecer ou o que não pode acontecer. E aí, viu a resposta? Chegou a resposta correta aí? Vamos ver aqui. A letra A é a seguinte, ó. As subclasses de classe A não herdarão seus métodos? Não, elas vão herdar. Toda classe que ela é final, ela não pode ter filha, ela não pode ser herdada. Então, esse é o conceito da classe final. Letra B, a classe A não poderá ser instanciada? Ela pode ser instanciada, ela só não poderia ser instanciada se ela fosse abstrata, mas ela é final, ela não é abstrata. Letra C, a classe A não poderá ter subclasses. É exatamente isso que eu acabei de falar. Quando eu crio uma classe como final, ela não pode ter subclasses. Letra C é a resposta certa. E a última, a classe A não poderá ter métodos. Ela pode ter métodos sem problema nenhum. Ela é uma classe final, ela só não pode ser herdada. Eu espero sinceramente que você tenha acertado, porque esse conceito é bem simples. E se você não viu, a playlist está aqui em cima, você sempre vai poder acessar e não perder as aulas teóricas, fazer com muita atenção e com muita vontade. Vamos a mais uma questão aqui, mais uma questão da Marinha, dessa vez de 2007, onde ela diz o seguinte: em relação à programação orientada a objeto, assinale a opção correta. Aqui tem algumas afirmativas em relação à visibilidade,
Private, Protected e Public, e você vai ter que lembrar, dar uma relembrada nos níveis de acesso e suas peculiaridades. Responde aí e já já a gente vem com o gabarito. Para responder essa questão, você tem que dar uma lembrada da seguinte estrutura. Quando você tem a visibilidade, pense num sanduíche. O de baixo é o menor nível, o de cima é o maior nível. Então eu tenho privado, protegido, público. Eu tenho lá uma camada totalmente protegida, totalmente privada, né? Totalmente encapsulada, isolada, e eu tenho uma visibilidade totalmente pública, totalmente liberada. E um meio termo, que é o protegido. Pense no seguinte, toda a linguagem de programação é o seguinte, quando você trabalha com herança, né, de modelos, de métodos, você pensa da seguinte maneira, tudo aquilo que é público não pode descer de nível. Quando você desce o nível hierárquico, você não pode tornar algo público protegido nem privado. Ele tem que continuar público. Se você tem uma coisa privada, você pode até transformar ela em protegida e transformar ela em pública. Você pode subir no nível, só não pode descer o nível. Com isso em mente, você pode responder essa pergunta agora. Letra A. Os membros private de uma superclasse são herdados pelas suas subclasses? Essa questão é um tanto quanto polêmica. Isso porque essa alternativa, no meu ponto de vista, é o seguinte. Toda subclasse, ela herda tudo da sua superclasse. Ela pode não estar acessível. Ela está herdada, mas pode não estar acessível. Na minha visão, essa letra A estaria correta. Mas para a visão da banca da Marinha, essa afirmativa está incorreta. É mais uma coisa que o preparatório vai te organizar. Nós vamos passar para você qual é a visão da banca. Então isso é muito importante também. Letra B. Um método public da superclasse pode tornar-se um método protegido ou privado? Então lembrando, se alguma coisa é pública, você não pode descer o nível. Então essa questão também está errada, essa afirmativa está errada. Letra C. Um método protegido da superclasse pode se tornar privado? Mais uma vez, eu estou tentando descer o nível, não consigo. Letra D. Utilizar um acesso protegido oferece um nível intermediário entre público e privado? É exatamente aquilo que eu falei. Sanduíche, protegido está no meio. É um método, né, um acesso intermediário. Então a resposta certa seria a letra D. Vamos agora à questão 09, também da aeronáutica, só que agora recente pra caramba. Essa questão apareceu no meio do ano de 2016 e ela diz o seguinte: marque a alternativa que completa corretamente a lacuna. No caso da aeronáutica, cai PHP. No caso da Marinha, cai Java. Então, tá vendo? Esses dois cursos são muito importantes para você. Ao programar em PHP utilizando-se o paradigma de orientação a objeto, utiliza-se o símbolo tal para poder acessar as funções definidas em uma classe. No caso do Java, é o ponto, né? Então, por exemplo, se eu quero ter um objeto A1, que é um aluno, ponto nome, eu estou tentando acessar o atributo nome se ele for público. Ou então, sei lá, get nome, set nome, com ponto no Java eu faço. Qual é o símbolo que eu utilizo em PHP? As alternativas estão aí do lado, responde rapidinho e já já a gente volta. Se você é um gafanhoto esperto, já eliminou a letra A porque ele está cobrando em PHP. Não é a mesma coisa que em Java. E se você é um gafanhoto que está fazendo o curso de PHP, você já sabe a resposta, que é a letra D, que é a referência entre componentes internos dentro de um objeto. O grande problema é que se você for desatento, você acaba marcando a letra C. Isso porque a letra C utiliza essa simbologia, a simbologia adotada aqui na letra C, ela é relativa a itens de coleção em PHP. Então pode ser que tenha uma pequena confusão. A letra C é para itens de coleção, a letra D é para referência a objeto. A letra B é um operador, né, de maior, é um operador relacional, e o ponto era a resposta se fosse cobrada na linguagem Java. E vamos agora à última questão, a questão número 10, também uma questão fresquinha, uma questão muito recente do CAPPD. E ela pede o seguinte: segundo o Deitel, em programação orientada a objeto, o conceito que permite escrever programas que processam objetos que compartilham a mesma superclasse, direta e indiretamente, como se todos fossem objetos dessa superclasse, é conhecido como... Dá uma olhada aqui do lado, muita atenção, essa questão é bem maldosa também. A Marinha é um pouco mais maldosa que a aeronáutica, apesar de na aeronáutica cair muito mais questões em relação à programação orientada a objeto, a Marinha tem uma maldade muito maior em seu coração. Presta atenção na resposta, pausa e já já a gente volta. Se você é um gafanhoto que está estudando somente aqui pelo curso em vídeo, você ficou numa dúvida tremenda em relação a essa questão, não foi mesmo? Isso porque
quando a gente fez aqui o curso, eu escolhi por mostrar somente dois tipos de polimorfismo, o polimorfismo de sobreposição e o polimorfismo de sobrecarga. Só que existem outros tipos de polimorfismo. No caso da teoria básica de programação orientada a objeto, são considerados também o polimorfismo de inclusão e o polimorfismo de substituição de tipos. Isso que a gente está cobrando aqui, isso que a Marinha resolveu cobrar aqui, foi o polimorfismo de substituição de tipos. Então você com certeza ficou mais confuso. Se você é um gafanhoto que está fazendo faculdade ou segundo grau e viu os outros tipos de polimorfismo, você respondeu com uma facilidade maior. O que nós estamos cobrando aqui é o polimorfismo de substituição de tipo. E a letra B é o gabarito oficial. Então é isso, pequeno gafanhoto. Essas foram as 10 questões que eu separei para vocês que caíram nos concursos de Marinha e de Aeronáutica. Só que agora é o seguinte, muita gente me pede, poxa Guanabara, bota em prática num exercício, bota todos esses conceitos que a gente viu de encapsulamento, herança, polimorfismo, atributos, métodos, interface, coloca tudo num exercício. E é exatamente isso que a gente vai fazer durante essa aula 14 e a aula 15, que são as duas últimas aulas do curso de Programação Orientada a Objeto. Sim, o curso está chegando ao fim, finalmente. E para isso, eu preparei um exercício prático e que você está fazendo agora, nesse exato momento, que é assistindo o vídeo. Você não está assistindo um vídeo? Obviamente está, porque você está me ouvindo e isso está dentro de um vídeo do YouTube. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, nós vamos implementar uma classe vídeo. Nessa classe vídeo nós temos os atributos privados, título, o título do vídeo, a avaliação dele, né, em relação à estrelinha, né, a gente vai dar uma nota para o vídeo, a quantidade de visualizações, a quantidade de curtidas e se ele está ou não reproduzindo. Se você perceber, nessa classe eu não implementei, eu não explicitei nenhum método e isso tem uma razão. Isso porque ela implementa uma interface que se chama ações vídeo e os métodos são play, pause e like. Então são as 3 ações básicas que vão ser implementadas nas filhas, isso porque a parte de cima é uma interface, é só você dar uma olhadinha ali no estereótipo que está em cima, colocado como interface. E nós temos outra classe aqui, que é a classe gafanhoto, que é você que está assistindo esse vídeo. Você tem o login e o total de vídeos que você conseguiu assistir. E tem um método chamado view+1. O gafanhoto, ele vai herdar de uma outra classe, que vai ser uma classe abstrata, que é a classe pessoa, que tem os atributos protegidos, nome, idade, sexo, experiência, e tem um método de ganhar experiência. Então, durante essa aula 14, na aula prática, você vai colocar lá em Java ou em PHP, você vai implementar esse gráfico aqui. Aí você vai falar, pô, mas como é que eu uno? Como é que eu junto vídeo com aluno, né? Vídeo com gafanhoto? Você vai ter uma junção, essa junção vai ser feita só que na aula 15, nessa última aula, onde nós vamos finalizar esse exercício completo daí. Então nós temos um diagrama de classe aqui ainda incompleto, mas essa parte que está desenhada aqui, que não está pontilhada ainda, nós vamos implementar na prática. Em qual linguagem? Você decide, que nem aquele programa lá da televisão. Você vai escolher aqui, você quer na linguagem PHP? Clica aqui em cima no elefantinho. Você quer no Java? Clica aqui embaixo na xícara. Você escolhe qual linguagem você vai querer implementar. Se você estiver no celular e não estiver conseguindo clicar nessas duas imagens, clica aqui em cima no izinho de interatividade e escolhe a playlist que você quer, PHP ou Java, e escolhe a aula 14B para poder ver a implementação desse exemplo que apareceu aqui há alguns instantes atrás. Então é isso, pequeno gafanhoto. Coloque em prática, abre aí o seu servidor no caso do PHP, abre aí o NetBeans no caso do Java ou do PHP, abre o seu ambiente, abre a sua IDE e vamos colocar em prática. Escolhe agora a sua aula e vamos colocar a mão na massa.